Infeliz sim, mas suicida? Nunca! Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o pique desagradável da agulha de injeções. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. E, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. O André Luiz ele está se debatendo entre pensamentos um tanto quanto controvertidos de entidades que o chamam de suicida no lugar onde ele está, enquanto ele se lembra de como foi que ele morreu, dos sentimentos que ele experimentou enquanto estava no hospital. Será que ele morreu de uma doença psicossomática? A respeito disso, nós vamos falar com um especialista, que é o Dr. Décio Iandoli Júnior, que está aqui comigo. Dr. Décio, alguém pode morrer só pela maneira de pensar e de sentir na vida? Bom, a morte, ela é inevitável, não é? É determinada pelo nascimento, pela vida, né? A morte, bem entendida, é do corpo físico. Sim, para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo, mas sempre os processos mórbidos, eles serão gerados pela mente. Porque é um princípio básico dentro desse entendimento da fisiologia sobre o aspecto espiritual, de que o corpo ele é organizado e comandado pelo espírito, né? Sim. A gente pode aqui estar chamando de mente. Então, a gente acaba chegando à conclusão de que toda e qualquer doença, de uma maneira ou de outra, acaba sendo gerada na nossa mente. Esses fatores predisponentes, ou seja, a predisposição que nós trazemos, segundo a doutrina espírita, de certa forma também, nós somos os responsáveis, né? Porque algumas pessoas dizem o seguinte, isso é genética, então meu pai que é responsável. Quando na realidade nós escolhemos essa genética, então, não é verdade? Inclusive isso, né? Porque a nossa mente, ela não começa no nosso nascimento, Sim. Ela pré-existe a ele. No momento em que nós vamos iniciar a formação do nosso corpo físico, no momento até antecedendo a isso, né, ao momento da fecundação, há já uma seleção através de uma alteração energética do espermatozoide, do óvulo específico, que vai trazer aquela condição genética necessária. E a partir do momento da fecundação, em que há a formação de um núcleo único, que é o zigoto, que a gente chama, o espírito passa a interferir diretamente sobre essa célula e, obviamente, sobre os controles dessa célula que estão nos genes. Agora, especificamente no caso que nos compete aqui, do André Luiz, nós teríamos, então, condições de concluir que o André Luiz teria fatores predisponentes que o predisporiam a ter um câncer de intestino. Certo. Se ele tivesse se comportado de outra maneira, como o senhor disse, ele poderia ter anulado isso e ter vivido de certeza. maneira diferente. O que ele poderia fazer e como é que isso acontece? Olha, a gente tem algumas experiências aí. Eu acompanhei um caso de um paciente, por exemplo, que ele tinha um tipo de tumor maligno no rim, chamado hipernefroma, que é extremamente grave, não tem cura. Esse paciente, quando ele foi diagnosticado, ele já tinha metástases no fígado, no pulmão e no cérebro. Isso tudo muito bem documentado, com ressonância magnética e tudo mais. Ele foi acompanhado por um especialista de São Paulo, um professor da Universidade de São Paulo, considerado o melhor na área. E ele foi desenganado, fizeram a cirurgia, tiraram o rim comprometido, mas as metástases no pulmão, no cérebro e no fígado ficaram.
E o médico deu um prognóstico para ele de poucos meses de vida. Ele já, assim, sem saber para onde ir, acabou indo a um centro espírita onde ele fez um tratamento espiritual. E até hoje estão esperando ele desencarnar, né? Já vão para aí mais de 6 anos. No retorno ao médico, ele fez todos os exames de novo e as metástases tinham desaparecido. Então, a pergunta é a seguinte: quem fez o milagre? Né? E você conversando um pouquinho com esse paciente, a gente vê que ele fez o quê? Não é o fato dele ter ido ao centro espírita tomar passe nem nada. Claro que isso com certeza ajudou. Mas ele se contaminou com a vibração do ambiente e transformou a vida dele. E ele mudou a mente dele. Diminuiu, né, a quantidade de trabalho, começou a participar de trabalhos meritórios na casa, né? E conseguiu reverter um câncer. Ou seja, a atitude e a forma de pensar. Dr. Décio, muito obrigado pela sua participação, pela colaboração que o senhor trouxe aqui. Bem, querido telespectador, você vai ficar sabendo no próximo capítulo como é que o André Luiz saiu dessas regiões umbralinas e como é que ele se transformou na materialização de um conceito crístico que diz: aquele que se exaltar será humilhado e quem se fizer humilde será exaltado. O que será que aconteceu com ele? Quando foi que ele se exaltou? Como é que ele se fez humilde? E como é que ele conseguiu sair desta região? Não percam. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado no lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. E então, amargurosa emergência,